aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro Sala dos Professores. Estou eu aqui, professor Marcelo Dáurea. Eu, Fernando Roselino. E eu, professor Gustavo. E hoje a gente trouxe um assunto que está na moda, a gente estava conversando isso lá na Sala dos Professores, que é a questão da inteligência artificial do ChatGPT. E para a gente ter uma pauta legal, o Gustavão aqui já mandou o ChatGPT fazer a pauta da nossa aula, da nossa conversa. Do nosso bate-papo. Né? Exatamente, olha só, então eu tô com o ChatGPT aqui no meu celular, eu tenho que tirar o óculos para ler. Fiz a seguinte pergunta, digamos assim, lancei o seguinte prompt. Prepare um roteiro para um podcast sobre inteligência artificial e o próprio ChatGPT. O público-alvo são alunos do ensino médio e o programa deve ter duração aproximada de 20 minutos. O Gustavo já deu um spoiler, tá, gente? A gente vai ficar aqui 20 minutos conversando com vocês. Não foi o ChatGPT que mandou. O ChatGPT. Então tem aqui, ele manda a gente fazer uma introdução, né, uma apresentação do tema e tudo mais. E aí qual que é a primeira pergunta que o ChatGPT sugere que a gente debata? Ele sugere que a gente debata o que é inteligência artificial. Eu acho que esse é o ponto mesmo, né? Porque essa é uma questão muito nova. Sim, para mim, né? Para vocês, né? Acho que é uma questão nova. Muito nova em geral, né? Que a gente via em ficção científica, era aquele papo que nunca vai acontecer e chegou. Só que antes era uma coisa menos confiável. A gente não achava que não tinha muito como colocar esse negócio. De repente, agora a gente está meio assustado. E eu acho que tem uma coisa, acho que a inteligência artificial ela tinha um nicho, ela era usada em áreas muito específicas, muito técnicas, e agora ela está atingindo o grande público, né? Agora ela se tornou uma coisa usual. E a gente até usa a inteligência artificial há mais tempo do que a gente imagina. Indiretamente. Indiretamente, porque a inteligência artificial não é um super robô que faz tudo que o ser humano faz. Se você imaginar, uma inteligência artificial que eu vou chamar de rasa, ela replica uma função do ser humano. Então, se você for pensar, um corretor ortográfico no Word não deixa de resvalar na ideia. Com alguma... um jogo de videogame, um jogo de videogame que tem um inimigo que simula um tiroteio, simula um combate. Eu já tenho um jogo de videogame há bastante tempo que aprende, inclusive, com os movimentos do jogador. Ele reage aos movimentos, né? Eu acho que aprender efetivamente é uma novidade. A mecanismo Unreal no videogame faz tempo. Machine Unreal, né? Faz tempo. Porque assim, se você pegar o seu jogo e você ficar jogando muito tempo com ele, os adversários vão agir de uma determinada maneira. No meu jogo, que eu jogo diferente, os inimigos vão agir de uma forma diferente. Então não deixa de ser... A Machine Unreal é uma plataforma onde você cria o jogo. Então tem essas plataformas. Então a inteligência artificial, ela está direta ou indiretamente dos anos 80 para cá. Sim. É que eu acho que chegou agora, né, dessa forma que está bem mais para... Por exemplo, o Waze, né, ele vai lá e aprende o caminho, né, ele calcula uma rota por algoritmos, mas ele consegue refazer. Então, você entra para um lugar errado, ele já refaz. Ele recalcula para você. O trânsito está intenso, ele já dá um caminho alternativo para você. Então, ele já tem alguns elementos ali que não são o que a gente está vendo ainda no ChatGPT, mas que começa a chegar perto. Talvez a grande diferença em todos esses casos, quando você está se relacionando com essa inteligência artificial, a gente sempre sabia que era uma máquina. E era fácil de identificar que é uma máquina. Né? Ou você estava usando só como um programa de fato para te dar uma resposta, né? Seja na indústria farmacêutica, né? na pesquisa em farmácia, pesquisa em biologia, direito, que usa a inteligência artificial há algum tempo. Mas assim, você é que estava treinando a máquina, quer dizer, você sabia o tempo todo que era uma ferramenta. Então é que eu acho que aí tem uma grande sacada deles, que talvez seja o que está assustando, que faz a gente ter essa pauta. É a máquina entendendo uma linguagem real. Isso. Sabe? A gente conversa. A gente escreve, né, no chat. Não precisa escrever formal, você escreveu formal. Você escrever, e aí, manda para mim. Ele vai entender. Ele entende, sabe? E ele manda, ele, né, ela, sei lá, como é que a gente vai chamar isso? É masculino ou feminino? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Elo. Eu acho que é a inteligência artificial. Não, é o chat GPT, porque é um chat. Mas é uma pergunta. Eu acho que depende de como a gente se referir. Enfim, né? o chat. Né? E só uma pergunta que eu não sei a resposta, tem essa questão do gênero. E direito autoral? E o que ele produzir?
Quem tem não. direito autoral sobre Pois é. isso? Pelo que eu entendi, por enquanto, isso está livre, né? Mas não sei quanto tempo isso vai ser livre, se vai continuar livre. Livre, assim, enquanto está lá... pelo que eu ainda li não tem no- uma legislação cuidando disso, né? Não, talvez até tenha, mas se eles tivessem colocado, ó, você pode usar pagando tanto. Eu não autorizo que você use as respostas sem me pagar um valor X. Então ele poderia colocar, mas você não poderia utilizar comercialmente. Mas pelo contrato, quando você entra lá, as cláusulas que ninguém lê, está escrito que por enquanto está liberado. Não, né? porque, por exemplo, como é que você treinou essa máquina? Você treinou com muita coisa que tem direito autoral. Pelo que eu entendi, não, né? Não? Eles pegaram não tudo com Arquivos direito- livres? Wikipedia, a Wikipedia inteira está lá no ChatGPT. Tá, mas como para treinamento da máquina. Para treinamento. A Wikipedia inteira é toda, sei lá, Machado de Assis, que não tem mais Que é direitos obra ali. autorais, entendeu? Todos esses... então ele tem uma biblioteca, né, gigantesca, todos os livros, todos. Uma imensidão de livros Que não tem mais que direito não tem autoral. mais direitos autorais, ele isso, foi ler. isso facilita um pouco as coisas. né? Outra coisa que ele lê muito, né? Ele lê... isso que me deixa louco. É bizarro, né? A Ele gente está lê- falando como se fosse uma pessoa, né? É isso que me deixa louco. Ele pega um texto, claro, né, decodifica, eu acho que talvez fosse essa palavra, mas consegue, a partir dali, selecionar as informações, aprender linguagem, né? Então como é que eu combino as palavras e tudo mais. Eu estava falando desses, da onde vem essas informações, vem muito também de artigos científicos, que também não grande incidem parte, direito autoral, desses que são... a grande maioria de artigo científico é livre. É né? livre, Então, sim, desenvolvido em universidades, né? Isso, Dependendo da enfim, universidade. Então, ó, vou seguir aqui o que o ChatGPT mandou. A gente fez a parte 1. Gente, a inteligência artificial já está mandando já na está nos gente, né? faltando. O que é inteligência artificial? A gente falou que é um simulacro artificial, computacional, Difícil falar de uma que é atividade humana. inteligência, né? Mas vamos Mas o que eu acho que, assim, a característica que eu acho que precisa deixar bem marcada é essa capacidade de uma máquina aprender. E simular, E simular. um determinado o aspecto. simular, eu acho que é menos o inteligência artificial, é o aprender. Sabe? É fazer de um jeito O machine agora. learning é uma técnica de Porque inteligência artificial. mas faz parte, na minha concepção, sei lá, uma coisa pra gente discutir. Para discutir. Essa questão do aprendizado, né? O machine learning, que é uma técnica, Isso. né? Como, entre outras, né? Mas essa questão dela simular a ação humana de uma determinada maneira. Simula uma habilidade humana de Eu acho que é maluco, maneira. porque em tese ela passou pelo teste de Turing hoje. Pra lembrar o teste de Turing, a ideia era como é que você conversar do outro lado de um telefone com uma máquina sem saber que ela é uma máquina. Hoje, se é aí você que eu entrar no acho- chat GPT agora e não souber do que se trata, você não fala que é uma máquina Então, que está respondendo. Talvez você ainda consiga pegar, porque ele é muito chato, entendeu? Ele escreve muito formalzinho. Ele é muito formal aí, né? Que a gente estava brincando que tem uma coisa que o chat Isso é GPT não brincadeira. faz, né? É errar português, né? A não ser que você peça, eu não fiz esse teste. Escreva com erros de português. O que será que sai? Será que ele sai? Curioso, Esse curioso. eu não fiz. Mas Esse agora, ó, teste eu uma não coisa fiz. interessante, beleza, então isso é inteligência artificial, grosso modo, a gente está falando. Aí o que é o chat GPT especificamente? Aí eu vou colocar o que eu penso que é o chat GPT. Dentro dessa ideia de uma inteligência artificial que é rasa, o que é rasa? Simula uma ela ação. simula, ela aprende uma coisa. Né? Uma inteligência artificial completa, que não existe, e talvez a gente seja inclusive distante disso, que seria simular todas as habilidades de um ser humano. Ela faria todos os A papéis. né? grande coisa que assusta, na minha opinião, do chat GPT é essa história. Você conversa com ele de uma Linguagem forma natural. Quer dizer, ele simula a linguagem humana de uma forma incrível. Tanto que ele, entre aspas, entende o que você fala e te dá uma resposta que você, assim, Ele não te é óbvio. retorna, ele retorna uma resposta que você se sente satisfeito via de regra, mas não é óbvio, você não sabe o que ele vai escrever. Eu fiz um teste, a gente fez esses dias junto. Eu perguntei para ele, eu falei, será que se eu fizer a pergunta com uma afirmação e depois com uma negativa, ele muda a resposta? Perguntei se, já fui uma armadilha, né? A Amazônia é o pulmão do mundo? E depois, por que a Amazônia não pode ser o pulmão do mundo? E ele se saiu bem na resposta, nas duas respostas. E ele não repetiu a resposta. Assim, ele não repetiu a forma como ele escreveu, mas tratou do conteúdo com a mesma abordagem. O que é muito legal. E assim, eu não sei o que vocês acham,
Mas o fato dele vir por intermédio de um chat foi uma abordagem mais amistosa. Se a gente considerar os dias de hoje, o fato de ser um chat... A gente usa tanto celular, a gente usa tantos chats hoje em dia, tem o WhatsApp, o Instagram, enfim. Então, eu acho que até a interface que pensaram foi uma interface amistosa. Ele é feito para isso. Ele é feito para ser amistoso numa interface. Feito para ser acessível. Numa interface amistosa. Você não precisa ser um técnico, você não precisa ser um programador. Fica pensando assim, o chat GPT, o e-mail GPT. Ninguém mais usa. Quem que usa e-mail hoje? Só a gente. Né? E olha lá. Para mandar prova. Para mandar prova. Então, assim, eu acho que uma ideia muito legal da empresa de usar a inteligência artificial nesse sentido, mas também o meio pelo qual essa inteligência artificial está interagindo com a gente, ser um chat, é muito interessante e muito moderno, né? O que eu acho que talvez... Vou quebrar essa pauta do ChatGPT, que eu tenho umas coisas que eu não gostei que eu queria acrescentar. Né? Excelente. Toda rebelião às máquinas. Ah, por favor. Aqui a gente não perguntou direito, talvez. Eu quero trazer para a gente, para a educação, né? Para a gente, professor, a gente, né, pensando nos alunos que provavelmente, né, espero que tenha algum vendo a gente, que tem a ver com eles. Mas eu acho que são duas coisas. Eu acho que, primeiro, ele está sozinho, mas existem várias outras. E, por exemplo, tem a inteligência artificial que faz desenho, eu não lembro o nome dela. Até algumas, hoje acho que são algumas. Da mesma empresa, que é a OpenAI, tem a DALL-E. Que faz desenho. Imagens. É da mesma empresa do Então, e por enquanto eu estou vendo, e tem um monte de gente em TikTok, principalmente em Instagram, fazendo isso. Ele entra em 4 inteligências artificiais, pega uma coisa de cada um e cria, né? Então, por exemplo, cria um bonequinho que conversa, mas a fala dele foi gerada, a voz foi em outro lugar, e a imagem em outra, e aí ele junta os 3. E aí... Ele não fez nada, né? Ele só juntou. Né? Mas o que está acontecendo por enquanto? A gente tem, por exemplo, esse que faz imagem. É uma inteligência artificial. Tem o outro que faz... Não sei quanto tempo, e a gente, por enquanto, você, a gente entra lá em uma, entra em outra e faz Quanto tempo vai levar para integrar? Sabe? Quanto tempo vai levar para integrar e começar a fazer o que mais eles estão de uma fazendo? coisa. Mais de uma coisa. Né? Pelo que eu andei lendo, o que eles estão dizendo? Você usou uma expressão importante. As técnicas utilizadas para gerar essas inteligências artificiais, elas não são novas. Elas existem há algum tempo. Né? Agora, a nossa capacidade computacional e a capacidade de internet, de conexão... internet das nuvens também, a velocidade. Toda a tecnologia computacional atual possibilitou que essas técnicas que têm 20, 30, 40 anos se tornassem uma realidade. Só que tudo isso, a gente tem várias separadas. Para juntar tudo isso, para formar uma precisa de um computadorzinho um pouquinho melhor. Talvez a gente ainda esteja a décadas de distância. Mas mais por barreira computacional do que... A gente está na era de ouro da aplicação de técnica de inteligência artificial e das inteligências artificiais rasas aplicadas. Essa é a era do ouro, talvez o ChatGPT seja o anúncio ponto dessa de ruptura era de desse novo paradigma, né? Não, duas coisas. A primeira, eu quero um café. Opa, aí sim, professor. O que é gente? a sala dos professores sem café? Não tem, tá? Para quem não conhece, sala do professor tem que ter É café. movida a café. E aí a gente falou, tem que trazer o cafezinho para cá. Gente, o cafezinho na nossa sala não é esse, tá? Esse mais chique. Mas, enfim, a primeira era... Mas o que eu estava dizendo é que talvez não completa, mas é uma integração... Mas que integre, você consiga pedir, olha, fala com tal para ela fazer... mas isso que vai ser talvez o surpreendente. Quem conseguir integrar, sei lá, duas coisas, que quem me dera ter essa ideia aqui, criar umas empresas e ficar milionário, sabe? Então, sim, sem dúvida. Quer dizer, uma barreira que o ChatGPT tem é que ele não trabalha com imagem. Então, mas e aí, de repente, você integrar muito com obrigado. uma que trabalha... Aceita o café, professor? Por favor, sem açúcar. Até porque ele não trouxe o açúcar. Eu ia querer com adoçante. Eu descobri que não tem. Basta a vida. Doce basta a vida, professor. Então, eu acho que essa questão da integração, eu acho que vai ser uma... E, sei lá, o que eu poderia juntar, né, dessas que já existem? Meio Steve Jobs quando fez o iPhone, sabe? Já estava tudo lá, né? Mas ninguém tinha juntado. Ninguém tinha juntado. Então, nesse caso, são softwares, né? Não pensaria numa máquina. Mas o que a gente conseguiria juntar para criar esses
quais seriam os novos aplicativos, sabe? Aplicativos que, e aí eu vou puxar um pouquinho que não estava ali, mas que façam rotas de aprendizagem para o aluno, né? Isso seria fantástico, sabe? Conseguir usar essa inteligência para fazer uma avaliação. Olha, o aluno ainda não... Para quem não sabe rota de aprendizagem, existem pré-requisitos para você ir aprendendo determinado conteúdo. Então, você vai aprender sólidos. Primeiro, você aprende, né, geometria plana, enfim. E você tem, normalmente, em forma de árvores, né? Você começa um conceito, mas aí vai ramificando e você vai aprendendo outras coisas. Então, por exemplo, nessa árvore, né, você tem habilidades e níveis diferentes. Né? Habilidades e níveis diferentes. Então, são essas rotas de aprendizagem. Conseguir juntar, né, essas inteligências para conseguir fazer uma avaliação automática em várias áreas. Você está nesse nível... O que você não sabe, né? Ele fala para você, você não sabe isso. Depois... e a sugestão siga este caminho que você vai suprir a sua deficiência naquela habilidade. Isso, você, às vezes nem preciso dizer, mas assim, para você aprender agora, você tem que fazer esse exercício. A hora que você acertar esse, eu vou te dar o outro. A hora que você acertar o outro, eu vou te dando o outro. Então, como inteligência artificial, né, vai construir... A máquina vai construir a sua rota. A sua rota, né, e se torna um ensino individualizado, porque cada um vai aprender o que não sabe ainda, né? A gente tem sempre essas questões. Não fala isso não, Dora, vamos fazer a gente isso. Não. Então, corta que nós vamos fazer. Mas, não sou o Abu Janra, mas vou fazer uma provocação. O Bruno, para quem não sabe, vamos apresentar. A gente está falando com o Bruno. O Bruno é o nosso técnico Power Plus. Produção. Faz o seguinte, coloca uma fotinho sua nesse momento, tá bom? Põe aqui, Mas, vou fazer uma provocação, então, professor. Vai lá. Essa inteligência artificial que nós vamos criar. A gente vai criar uma. Nós vamos criar essa inteligência artificial que cria essas trilhas de aprendizado, que avalia o aluno, Isso substitui o professor? Eu acredito que não. Né? Eu também acho que não. Mas eu acredito que não. Mas que vai ser uma ferramenta. Mas olha que coisa, substitui a apostila. Por exemplo, né? Substitui material didático. Né? Mas aí a gente tem que pensar provavelmente numa outra escola. Não o professor, mas uma outra escola. Entendo. Porque na minha cabeça... O professor não vai substituir, mas vai ser uma nova ferramenta para o professor. Sim, eu acho que é mais isso, né? Na minha concepção, vocês pensem o que vocês quiserem, né? Mas na minha concepção, isso acaba com a sala de aula tradicional. Isso ensino... Gente, isso é viagem nossa aqui, não sei quanto tempo, mas isso acabaria com sala de... A gente teria, seriação, por exemplo, poderia ser quebrada. Oi? E cada um tem o seu próprio caminho, não existe mais seriação. Não existe mais seriação. Seria, né, essa questão, salas, os alunos estudando, diferentes níveis, inclusive. Diferentes professores, diferentes professores. Essa inteligência artificial indica para onde cada aluno vai naquele dia. E eu acho que o professor... não é só isso. Sei lá, eu fui fazer o exercício de matemática... Está me faltando alguma coisa. O professor é o orientador, né? O aluno procura, fala, então é porque você ainda não sabe isso aqui, deixa eu explicar de novo, colocar, ou orientar, assista esse vídeo, veja. E até porque a educação, eu acho que tem um lado que é uma sensibilidade, tem algo que é uma psicologia, digamos assim, da educação, o olhar do professor envolvido ali, que a inteligência artificial, que nós estamos discutindo nesse momento, 2023, não tem. Está longe de ter. Sim. Então esse lado humano, eu acho que... aí o professor e várias outras profissões, por consequência, se a gente podíamos pensar aplicações de inteligência artificial vinculadas à edição de vídeo, falar que o Bruno vai perder o emprego, a gente pode fazer uma administração de uma empresa e achar que... Um advogado, de repente a legislação então, mas esse ali... lado humano... A máquina, por enquanto, não substitui. Não substitui. Eu li uma vez, não me lembro a fonte agora, mas que o computador é muito bom no que o humano é ruim. Mas o humano é muito bom naquilo que o computador é ruim. E que talvez o futuro não esteja na substituição do ser humano, mas na complementação de um pelo outro. Se a gente pensar que a inteligência artificial, na verdade, o que ela faz, ela erra mais rápido.
Mas ela aprende rápido, quando ela é boa. É por isso, né? ela, Quando justamente, ela é boa. ela, por errar mais rápido, ela aprende. Aliás, essa é aquela boa lição para os professores, gente. Não tenham medo de errar, porque é corrigindo o erro que você Alunos e aprende. professores, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. Exatamente. E o processo de machine learning está muito ligado a isso. Está muito né? ligado a isso. Exatamente, ela erra numa taxa muito grande. E olha só que interessante, eu não sei a visão de vocês em relação a isso, mas só o fato dela ser capaz de construir de uma forma regular ali um texto, ela já mudou a forma como a gente enxerga a educação hoje. Imagina ela sendo capaz de reagir e é uma ferramenta com poder para mudar muita coisa, né? Ó, então você falou que ia fugir um pouco da pauta do chat GPT, mas não fugiu, não. Porque olha só... Ele não falava de educação. Não falava de educação, mas traz vantagens e desvantagens, que de certa forma é o que a gente discutiu. O futuro da inteligência artificial, que é o que a gente discutiu. Que é o que a gente está discutindo, efetivamente. O que a gente fez foi trazer isso para a nossa área, que é a educação. Então, acho que, né? Aliás, acho que seu já vai cabelo bater o ficou sinal. lindo. Meu cabelo ficou bonito. Já vai bater o Já sinal. vai bater o sinal, a gente tem que subir. Tá na hora da gente subir para dar aula. Às vezes a gente sobe no elevador terminando as conversas. Então, gente, gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, deixa os seus comentários aqui embaixo, que a gente pode ler, a gente pode continuar o debate, ou virtualmente aqui, ou nos corredores da escola. Abraço, É gente. isso aí, gente. Até Valeu. o próximo intervalo. Até o próximo Até a próxima intervalo. sala dos Falou. professores.